Boa noite. Pai seja conosco. Disse-lhes por fim esta outra parábola. O reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha, e que faz fermentar toda a massa. Nós estamos no capítulo 13, versículo 33 de Mateus. O fermento. Disse-lhes por fim esta outra parábola: o reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha, e que faz fermentar toda a massa. O reino dos céus é como esse fermento, né, que a mulher toma e coloca em 3 medidas de farinha e faz fermentar toda a massa. Após a mulher colocar o fermento na farinha, nas 3 medidas, não tem como separar mais o restante da farinha daquela que já está com fermento. Ali vai se misturar e vai fermentar tudo. O reino de Deus, o reino dos céus, ele não tem limites, ele não tem paredes que parem, ele não tem muros. Pelo contrário, ele é tudo que expande, tudo que é grande, que contamina, contagia, no bom sentido, né? Que contagia, contamina, que vai. Quando o Senhor ele te escolhe, o reino de Deus, né? Ele escolhe cada um de nós para uma missão determinada. Quando ele te escolhe, ele te coloca uma maneira de te chamar, que eu costumo dizer que é irresistível. Então, o reino do céu, ele é irresistível. Quando você começa a palavra que todo mundo fala, se converter à igreja, se converter a Jesus. Quando você começa a se converter, você não vai ficar pela metade convertido. Você não vai conseguir. Deus é tremendo. Deus, ele tem um magnetismo que atrai, que acolhe, que faz com que a gente fique por ali mesmo, não queira mais outro lugar. Tem uma frasezinha que o padre sempre diz na missa, que é: experimente, prove e veja como Deus é bom. Então, é mais ou menos por aí. Quando a gente prova de Deus, e é assim mesmo que a gente quisesse, ó Deus, é o seguinte: até aqui eu vou, mas daqui pra cá não dá não. Não dá, só se for eu para dar outra face, só se for eu para perdoar, não. Eu vou até aqui, deixa eu ver, esse mandamento aqui, não matar. Pronto, eu vou até aqui. Vou até não matar. Mais do que isso, um coração quebrantado, um coração de carne, que sangra, que sente, que chora, que ri, eu não quero. Eu só quero não matar. Eu não quero perdoar porque eu não quero ser ofendida. Então, se eu perdoo, eu estou admitindo uma ofensa. Não, você não, você não vai matar e você também não vai querer guardar para si esse tesouro. Você não vai querer mais ficar ressentido, você não vai mais querer ficar amargurado. O reino do céu, ele é alegre, Deus alegra, é uma alegria verdadeira. Na alegria não cabe ressentimento. Então, é por aí. O reino dos céus, ele é como o fermento que a senhora bota em 3 medidas da farinha e faz fermentar toda a farinha. Da mesma maneira de um ambiente. O ambiente Desculpa, gente, eu tenho uns brancos. O ambiente às vezes ele é nocivo, né? Ali, às vezes é destrutivo. E aí tem aquela lâmpada, aquele cristão, aquele que reza, aquele que ora, aquele que canta louvor, ou canta a música secular, mas aquele que está alegre. Vai fermentando toda a casa, vai contagiando, contaminando. Daqui a pouco a casa é toda do Senhor. Então o reino de Deus, ele não se prende, ele não é limitado, ele sempre vai expandir e ser mais e mais.
a gente costuma ler os versículos, os títulos, né? Ainda tem algo aqui da parábola do fermento, que é o seguinte: tudo isso disse Jesus à multidão em forma de parábola. De outro modo, não lhe falava, para que se cumprisse a profecia. Abrirei a boca para ensinar em parábolas. Revelarei coisas ocultas desde a criação. Jesus, eita, desculpa, minha gente. Jesus, ele falava em parábolas, né? Tem passagens, tem outros capítulos ou outras traduções de Bíblias que falam mesmo que ele não queria que fosse revelado para todo mundo aquilo que ele falava, o Evangelho. Então ele falava em parábolas, né? Só para os discípulos, os apóstolos, os pequeninos dele entenderem. E aí, essas parábolas vêm até o dia de hoje. Eu muitas vezes não consigo, como isso aqui que Jesus falou, a primeira parte aqui do fermento. A gente deu uma boa lida, uma boa reflexão, mas essa outra parte, eu realmente aqui não tenho o que dizer. Tudo isso disse Jesus à multidão em forma de parábola. De outro modo não lhe falava, para que se cumprisse a profecia. Abrirei a boca para ensinar em parábolas. Revelarei coisas ocultas desde a criação. Então a gente começa a prestar mais atenção em Jesus, no que foi que ele disse, para quem sabe um dia a gente possa compartilhar tudo que ele falou, conhecer tudo que ele falou com a gente, pra gente e para nossos irmãos. Eu queria deixar aqui uma reflexão, né, de adoração ao Senhor, que esse reino de Deus, esse reino dos céus, ele possa vir para mim, para você, para nossas famílias, para os doentes de nossas famílias, para as crianças, jovens e idosos de nossas famílias, para nós também, adultos, cada um na sua vocação, cada um no seu ministério. Que esse fermento ele possa ser colocado nessa farinha que é a nossa casa, e mais do que a nossa casa, toda a nossa família, que essa farinha possa ser toda fermentada com o amor, a essência divina de nosso Senhor Jesus, que é quem nos ensina. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que a gente tenha cada vez mais interesse em ler o que Ele nos ensinou. Que a gente tenha mais proximidade, amizade com o nosso Senhor. Que a gente apresente Jesus às nossas crianças. Que esse fermento vá fermentando toda a farinha, toda a nossa família. E mais uma família universal de todo o nosso estado, e mais universal de todo o nosso país, de todo o mundo, de todo o planeta Terra. Os tempos não são fáceis, os tempos são difíceis. Vamos tentar colocar esse fermento nessa farinha, junto com Jesus.